Amém, gente. Graças a Deus. Amém. Mensagem aí de reflexão aí do evangelista pensador. Amém. É importante você entender o propósito desse trabalho, dessas mensagens. Você pode procurar, tá? No Instagram, evangelista pensador. Você pode procurar no canal no YouTube, tá? É importante porque em meio à correria, né? Vamos dizer assim, nós pensamos, paramos para pensar. E esse desígnio, essa prática, esse princípio de parar e se voltar para Deus é muito importante, é essencial, né? Que é a comunhão de qualidade, vamos dizer assim, com Deus. Então, muitos têm deixado de lado isso, né? Tem até uma ministração no CD Poderoso Deus, a música Poderoso Deus, onde a irmã faz uma oração, né, uma ministração espontânea. Ela até diz assim: nós temos trocado a tua presença por um beijinho na tua presença, né? Como aquele casal, né? Casado, né? Esposo, esposa, que não se vê de tanta correria, de vez em quando dá um selinho um no outro, né? Pensa, casamento assim não dá, né, gente? Então, o casal tem que ter momentos de intimidade, pensar junto, avaliar junto e ter a vida íntima, né? Porque isso é a comunhão do casal. Então, é mais do que viver só o casamento, estabelece o essencial, que é a comunhão. Então, com Deus é da mesma maneira, né? Na verdade, com Deus, o casamento ele é a figura do relacionamento da igreja e Cristo. E o Senhor Deus, o nosso relacionamento com Ele deve ser dessa maneira, é a própria verdade. Amém? Então, só assim nós vamos poder entender coisas maiores em Deus. E eu queria trazer para nós também agora aqui, aproveitando uma reflexão, que está lá no trecho de João capítulo 3, tá? Não vou ler tudo, tá? Porque senão vai tomar mais tempo, mas vocês lembram desse trecho, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, aquele mestre da lei, né? Um dos líderes dos judeus, né? Do sistema religioso ali de Israel na época. E aquele homem fica impressionado com Jesus, as obras que Jesus estava realizando, as palavras, os milagres, e ele marca como se fosse uma audiência, né? Com Jesus, vai conversar com Jesus. Aí nessa conversa você vê algo tremendo, né? Porque um homem era, como que Jesus era o caráter de Cristo, né? Né? Ele conversa com Nicodemos, leva ele a pensar. Mas em nenhum momento ele fala para Nicodemos que diretamente eu sou o Messias, né? Agora com a mulher samaritana, que era uma mulher, já era naquela época baixa na escala da sociedade, né? Uma mulher adúltera, uma mulher ressentida, uma mulher fracassada na vida em todos os aspectos, uma mulher pecadora. Jesus lá no poço, né, fala para ela: eu sou o Messias, né? Aquele que Israel está esperando. Eu que estou falando com você. Então você vê que aqueles que para o mundo está à margem da sociedade, Jesus quer se revelar, né? E aqueles que se guardam seu conhecimento, suas posições, muitas vezes não enxergam a Deus como Ele é, né? Então por isso que nós temos que sempre nos humilhar para Deus, nos consagrar para Deus, buscar a presença de Deus. Porque tudo que a gente faz, a gente quer levantar um troféu, né? Falar numa linguagem prática. Tudo que a gente faz, é igual aquela pessoa. Uma vez um jovem veio falar comigo. Pensa num jovem que deu trabalho para a mãe. Rapaz do céu. Dava trabalho de tudo que era jeito. Dava trabalho, tudo. Roubava a mãe, mentia para a mãe. Arrumava rolo para a mãe, arrumava dívida para a mãe pagar. Aquele desespero, né? E tal.
Aí de repente ele se converte a Cristo e é uma conversão, foi bonita assim, bem tremenda a conversão dele, sabe? Ficou cheio do Espírito Santo, já saía pregando o evangelho para as pessoas, arrastava praticamente as pessoas para a igreja, né? Impactou as pessoas o testemunho dele. Aí um dia a mãe dele, se na época, né, antigamente tinha Pix, né, gente, nem celular para pagar a conta, tá? Você tinha que ir na cidade pagar a conta, né, no centro. Você tinha um boleto por exemplo, da loja Gabriela, né, antigamente, quem é das antigas aqui vai lembrar. Você tinha que descer com o boleto, né, ou de carro, ou de ônibus, e ir até a loja e pagar o boleto lá, né. Então, a mãe dele comentou com a irmã dele: mãe, preciso pagar a conta, né? Aí ele falou: mãe, pode deixar que eu vou pra você. Ele querendo ser prestativo, né, com ela. Pode deixar, mãe, eu vou lá pra você pagar. Aí ela: não precisa não, desconfiada, porque ele sempre roubava ela, entendeu? Então ela não queria dar dinheiro na mão dele, né? Aí ele ficou triste, Padre Dedéu, ficou incomodado, triste. Aí foi lá conversar com a gente. Minha mãe não confia em mim, pô, nada que a gente faz tá bom, né? Pô, eu tô na igreja agora e ela não me... Aí a gente falou pra ele: mas bicho, quanto tempo você tá convertido aí? 3 meses aí, 6 meses no máximo. Quanto tempo você não fez isso com a sua mãe, né? Não prejudicou ela? Você quer ganhar confiança assim, rapidão, né? Não é... Tem que respeitar os processos, né? Então você vê, a pessoa já quer um reconhecimento. Então, isso é uma tendência da alma. Judas 19 e 20, que Judas é um capítulo só. Então, versos 19 e 20. 19 fala assim: fala a respeito de uns camaradas, a carta inteira lá. Uns camaradas que naufragaram na fé, que estavam deturpando o evangelho, que estavam causando confusão dentro da igreja. Aí ele fala assim, ele segue a tendência de sua própria alma. Então o que isso mostra? Que o ser humano, mesmo ainda depois de convertido, a alma dele tem uma tendência a se afastar da verdade. Você tem que encarar isso, irmão. Porque quando você encara isso, meu irmão, minha irmã, que é cristão, batizado nas águas, quando você encara isso, você valoriza a comunhão. Você valoriza ler Bíblia e meditar. Você valoriza orar. Você valoriza jejuar, tira dias para jejuar. Por quê? Sua alma sempre vai querer uma tendência para o errado. Sempre se afastar da mente de Deus, do que Deus pensa, das opiniões de Deus, do pensamento de Deus acerca da palavra. Então, Judas diz: segue a tendência de sua própria alma e não tem o Espírito. Olha que sério, né? Aí ele fala: vós, porém, edifiquem-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, né? Conserve-se no amor de Deus. Então, há uma tendência da nossa alma sempre de levantar um troféu em tudo que a gente faz, né? A gente faz 1000 coisas erradas, quando a gente faz uma coisa boa, a gente quer levantar um troféu, que é um mérito, um reconhecimento, coisa parecida. Mas se você analisa o que é andar com Deus, a graça de Deus, ela é justamente isso. É a favor de Deus sem merecer. Então o apego ao merecimento, que é o sistema do mundo, ele atrapalha. Por quê? Por um lado, a pessoa ela quer merecer. Então ela faz algo para ser aprovado. O outro lado, o cara, ele não entende que Deus quer dar para ele, mesmo sem ele merecer. Porque não está baseado no merecimento. Está baseado na obra de Cristo. Então tem muita pessoa que não vive as coisas de Deus, porque ele fala: eu não mereço. E ele aceita... não usa fé, porque ele já determina que ele não merece. Mas a atitude certa dele seria assim: eu não mereço, mas creio, mas recebo. É constrangimento mesmo. Por isso Paulo falou: o amor de Cristo nos constrange. Não mereço. Quem sempre está falando que merece, pensando que merece, esperando reconhecimento, ele não é constrangido com o amor de Cristo. Porque ele já acha que merece. Como é que ele vai ser constrangido? E é um problema isso aí. Então, nós temos que refletir. Então você vê, o menino, o rapaz, prejudicou a mãe a vida inteira. Desde 8, 9 anos de idade, começou a dar trabalho. Aí com 20 anos, mais ou menos, se converteu. Aí você vê,
Deu trabalho a vida inteira. Aí de repente a mãe não reconhece, não confia nele ainda e fica triste ainda, bravo, falar que a mãe está errada. Que é uma tendência da alma. Isso. E o que aplaca as tendências da alma, até o próprio verso 20, né? Fala, edifique-se orando no Espírito Santo. Oração. Ali fala da oração no Espírito, da oração em língua, né? Você passa tempo falando a linguagem espiritual de Deus. Lê a história dos 3 porquinhos, né? Que vai ajudar eu não ser preso na minha mentalidade. Algo muito interessante. Você vê que Jesus mostra pra gente que é tão sério isso. O fundamento é Cristo. Quando o diabo vai tentar eu acho que Jesus os irmãos Green liam no deserto, no jejum, Jesus, você vê, não se apega nem ao próprio jejum que ele estava fazendo. Porque ele podia falar assim, sai daqui, diabo, eu estou jejuando 40 dias. Ou então eu falava, ó Deus, derrama fogo no diabo, porque olha, de jejum 40 dias. Nem ao jejum Jesus se pegou. Jesus só falava o quê? Assim diz a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes, acabou com ele. Porque Jesus não se apegou em nada do que ele estava fazendo. Se apegou somente à palavra. Aleluia, que exemplo, Jesus. Então, mas é uma tendência forte em nós. Uma tendência forte de nos apegar, de fazer algo. Né? Então, você precisa entender a graça de Deus. Tá? Entenda a graça de Deus. Entenda. Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é a graça, tá? Eu vi um camarada aí, de uma certa denominação, falando errado esse trecho aí.